Tudo bem, acadêmicos? Chegamos à nossa última unidade do nosso caderno didático da disciplina de Fundamentos e Metodologia da História dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nesta unidade 5, nós estaremos abordando o ensino de História segundo os parâmetros curriculares nacionais. Como a proposta oficial para o ensino de História nas séries iniciais do ensino fundamental no Brasil? Vamos a estes questionamentos. Trata-se de uma proposta flexível, reconhecendo a diversidade de contextos, ou uma norma apenas minuciosa, rígida a ser seguida pela escola, sem levar em conta as peculiaridades contextuais? Pensemos nisso. Quais os princípios e tendências teóricas e metodológicas estão pressupostas nesse documento oficial? Como compreender os embates ideológicos que estão contidos no documento? Essas são as questões centrais, que nortearão a presente unidade dentro daquilo, que está exposto nos parâmetros curriculares nacionais. Então, primeiramente, é interessante nós entendermos que os parâmetros curriculares nacionais eles foram publicados pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, em 1997. Vamos nos atentar que a década de 90 foi uma década muito produtiva para as questões relacionadas às legislações educacionais. No ano anterior à publicação dos parâmetros curriculares nacionais, nós tivemos aí a LDB, que é de 1996. Então, esses parâmetros foram publicados em 1997. Os parâmetros das séries iniciais do ensino fundamental, eles chegaram em 1998 e os do ensino médio em 1999. Todos como resultado das reformas educacionais que aconteceram na década de 90. No que diz respeito, é interessante especificar aqui ao ensino de História, ao caracterizar essa área, os PCNs eles apresentam a trajetória da disciplina na educação brasileira, desde o Império até os dias atuais. Então é lógico que se nós temos aí um ensino de História que é abordado desde o Império até os dias atuais, é um ensino de História que nós sabemos que começou aí sim, com a análise, com a relevância dos grandes vultos que foram priorizados, principalmente os generais, os militares, porque justamente já fazia parte do Império, os reis, toda a corte brasileira, a corte portuguesa que veio para o Brasil. Então a história ela perpassa esses caminhos aí de início até chegar aos dias atuais, com as novas discussões que nós temos aí no campo da história. Os parâmetros curriculares nacionais eles sintetizaram, portanto, um conjunto de ideias a partir dos intensos debates ocorridos no final do regime militar no Brasil, apontando para os novos ideais democráticos. Então hoje temos que pensar bem quais são, melhor dizendo, as evoluções que nós tivemos em relação a esse ensino de história, que faz sua trajetória inicialmente com a questão imperial, até chegar nos dias atuais em que nós temos uma série de situações hoje que são discutidas, principalmente todas elas no viés do campo democrático. Então a disciplina História, agora separada da Geografia no ensino fundamental, ela ganhou contornos específicos influenciados pela nova história, como eu disse para vocês que aquela história de se analisar as vozes que também estão nas camadas mais populares da sociedade, que é a corrente oriunda da terceira geração da escola dos análises. As capacidades a serem desenvolvidas nas séries iniciais do ensino fundamental, segundo os parâmetros curriculares nacionais. Ao nos referirmos ao ato de ensinar e aprender história no ensino fundamental, eu preciso dizer para vocês que os PCNs, os parâmetros curriculares nacionais, eles trazem a diferença da produção do conhecimento histórico por meio da pesquisa no âmbito do espaço escolar. Quer dizer, a história ela é fruto e ela deve ser fruto de um processo de investigação do próprio cotidiano da escola, desde a pesquisa acadêmica até os campos realmente de pesquisa acadêmica no Brasil. Então, embora siga os mesmos princípios teóricos e metodológicos, é preciso compreender a diferença do nível e dos objetivos dos procedimentos em relação a esse ensinar a história.
Então, o processo de ensino e aprendizagem dessa disciplina, ele parte do pressuposto e deve partir sempre do pressuposto de que o educando é um sujeito construtor da história, quer dizer, o aluno ele tem que ser visto pelo professor como protagonista, né, da aprendizagem, ou seja, o construtor da história, capaz de intervir na realidade e transformá-la, e tem como objetivo levá-lo a reconhecer as mudanças e permanências nas vivências humanas. Então, desenvolver capacidades, né, trabalhar com as capacidades dentro dos parâmetros curriculares nacionais, né, voltados aí com a proposta para as séries iniciais do ensino fundamental, estar atento, né, a uma série de situações, né? Nós temos aqui uma chuva de palavras aqui, de ideias, né, que vão justamente conter palavras básicas, né, que são necessárias para esse ensino de história dentro dos anos iniciais, né? A questão dos direitos, o povo, os deveres, a sociedade, a cidadania, né? O que é ser cidadão, a questão da democracia, o poder, né? As decisões, a consciência, a questão das minorias. Então, todas essas situações elas precisam ser levadas em conta nesse processo de ensinar história nas séries iniciais. Então, o professor, né, ele começa a se perguntar, o professor que vai trabalhar com essa história aí nos anos iniciais, ele precisa fazer alguns questionamentos a si próprio, né? E aí depois também levar esses questionamentos para o coletivo, dentro do espaço da escola, do espaço do planejamento, né, ali com a equipe gestora da escola, com o supervisor escolar, a supervisora. Né? Então ele precisa se perguntar quais os conteúdos de história serão relevantes para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental. E é interessante que nós temos aqui uma charge, né, que diz assim: como adultos, vocês provavelmente vão usar apenas um quarto do que é ensinado na escola. Então, pulem 3 capítulos e vamos terminar o livro. Olha só, será que essa deve ser a prática de um professor, não só no ensino da história, né, mas em qualquer outra disciplina também, no ensino de qualquer outra disciplina? Pensar que o aluno ele não vai, de repente, fazer uso, né, de todos os ensinamentos que estão ali sistematizados, né, nos livros, em apostilas, hoje, né, no próprio conteúdo digital também, né, que é oferecido pelas redes sociais que nós temos. É muita presunção, né, o professor achar que de repente tem que estar pulando capítulos do livro, né? O professor que faz isso, ele não tem uma consciência tão clara do que seja planejar. Porque se ele planeja, ele vai fazer uma análise, né, mais crítica daquilo realmente que é necessário ser trabalhado com o aluno, levando em consideração o conteúdo, né, como algo a ser passado, mas sempre de forma crítica, ou seja, de forma que você faça um contraponto do conteúdo com o tempo, né, principalmente de acordo, né, com a história, que você precisa entender e interpretar bem o fato histórico, com a transposição didática, como nós já falamos em outras aulas, que é justamente você tentar fazer o possível, né, para poder fazer uma articulação aí com os dias atuais, os conteúdos que são trabalhados com a articulação dos dias atuais. Então nós temos aí também depois, né, um outro exemplo. O que é cidadania? Né? Suponhamos que você, enquanto professor, vai desenvolver esse tema com o aluno, né, a questão da cidadania. Então seria interessante, né, pontuar, ouvir dos alunos, né, que é, né, o que seria para eles essa palavra, né? Ela vem a partir de quê, né? E aí você pode fazer um levantamento com eles, né? Uma exposição de ideias. Aqui tem alguns exemplos. Cidadania seria exercer seu papel como cidadão, conhecer direitos e deveres, né? Outro poderia dizer viver na cidade, outro já diria viver no campo, né? De acordo com a experiência que ele tem. De repente tem uma família dele, né, que tem aí uma vivência de campo, então ele já, de repente, desde pequeno, ele já tem essa convivência do campo, e ele vai entender que o homem do campo também é um cidadão, né? Participação de eventos públicos, né? A questão política, cuidar da cidade, participar ativamente dos eventos políticos e das manifestações. Tudo isso, né,
exemplo, né? Serve de exemplo para o trabalho com o tema voltado para a cidadania. E é interessante, né, nós colocarmos aqui algumas considerações em relação ao trabalho com os parâmetros, né, curriculares nacionais dentro das séries iniciais do ensino fundamental, porque, né, os autores aqui, Silva e Fonseca, eles até trazem aqui para a gente uma fala, e aí nós vamos discorrer a partir dela também. A despeito da força e do poder diretriz dos currículos prescritos, precisamos atentar para o fato de que as disciplinas não são meros espaços de vulgarização de saberes. Marquem bem, né? As disciplinas não são meros espaços de vulgarização de saberes, nem tampouco de adaptação, transposição das ciências de referência, mas são produtos dos espaços, das culturas escolares e mesmo inclusivas. Os professores eles têm alguma autonomia ante as demandas do Estado, da sociedade e dos meios de comunicação. Assim, eles podem questionar, criticar, subverter os saberes e as práticas no cotidiano escolar, perpassando os currículos prescritos e os vividos nas aulas de história. Há diversas mediações entre os sujeitos, alunos e professores, saberes de diferentes fontes, livros didáticos, fontes de época, imprensa, textos, filmes, literatura e outros, práticas institucionais, burocráticas e comunitárias em contextos muito diferenciados. Então, acadêmicos, o ensino da história nos anos iniciais do ensino fundamental, ele precisa perpassar uma visão de aluno como protagonista do seu tempo e do seu espaço, né? O tempo ele é peça fundamental desse processo. E o espaço, né, que ele ocupa na família, na escola, na sociedade, né, na vizinhança, é extremamente importante. Que nós possamos praticar o ensino da história de forma emancipatória, valorizando acima de tudo os conhecimentos prévios do aluno e o processo dialógico entre professores, alunos, pais e toda a comunidade envolvida. Um grande abraço.